já ouviu falar por aí que Bolsonaro deu um calote de 92 bilhões de reais em precatórios? Mentira! Mentira do PT e de Haddad. E eu vou mostrar para você tintim por tintim. Mas deixa eu te explicar primeiro o que é precatório. Precatório é uma dívida judicial que o governo perdeu na justiça e não pode mais recorrer. Tem que pagar. É um boleto obrigatório, só que bilionário. Durante anos, essa dívida era corrigida por um índice baixinho, ATR, vulgo taxa referencial. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, mas deve ser só coincidência, o STF decidiu trocar pelo IPCA, a inflação cheia, e aplicou isso retroativamente desde 2009. O impacto estimado pelo próprio governo foi de 89 bilhões de reais só em 2022. Isso não foi decisão do Bolsonaro, foi presente de grego do STF. Imagina que você deva R$1.000 corrigindo dentro das regras. Aí vem uma decisão judicial, sabe-se lá de onde, e muda tudo. Retroage 10 anos e a conta nova chega para você. R$2.000 da noite pro dia. Faz sentido para você? Pois bem, foi nesse contexto que veio a PEC dos precatórios. Criou um limite anual de pagamento, o mesmo limite que educação, saúde e segurança já obedeciam. O excedente ficou para os anos seguintes. Isso não é calote, é administração responsável. Aí me dizem, mas Bolsonaro não pagou precatórios. É mesmo, pequeno gafanhoto? Então vamos aos números. Entre 2005 e 2018, 14 anos, portanto, os governos pagaram em média 30 bilhões de reais por ano. Bolsonaro pagou 64 bilhões de reais por ano em precatórios, o dobro. Até 2022, ele foi o maior pagador de precatórios da história do Brasil. Maior que PT, maior que PSDB, maior que todos. E a história do calote de 92 bilhões de reais? Bom, esse número também é mentiroso, como toda a narrativa que o PT constrói. Haddad disse que pagou a conta deixada por Bolsonaro. Aí tu abre os números e a história vira de cabeça para baixo. Desses 92 bilhões de reais, 32 eram de 2024, pagos antecipadamente pelo governo Lula. 29 bilhões de reais eram do próprio ano 2023 e somente 31 bilhões de reais vieram de Paulo Guedes e Bolsonaro. 1/3 é herança, 2/3 são conta de Lula e de Haddad. E por que pagaram tudo em dezembro de 2023? Para aliviar o orçamento de 2024, já que em 2023 não precisavam obedecer nenhuma regra fiscal. É a velha manobra, paga a fatura de janeiro em dezembro para fingir que janeiro vai ser tranquilo. Só tem outro detalhe que não pode ficar de fora. Bolsonaro obedecia o teto de gastos. Tinha, portanto, limites. Para pagar os precatórios engordados pelo STF, ele precisaria cortar saúde e educação. Obviamente, ele achava isso injusto e resistiu dentro das regras. Lula resolveu o problema de outro jeito. Tirou os precatórios das regras fiscais. Hoje esse gasto fica fora do teto. Pode gastar sem cortar nada em troca. Assim fica fácil, porque Lula pode fazer o que mais ama, que é gastar sem limite. O resultado já conhecemos. Dívida pública fora de controle e mais de R$1 trilhão só em juros por ano. Então, fecha o raciocínio. A bomba foi criada pelo STF. Bolsonaro administrou o impacto, pagou mais que todos dentro das regras. Lula, hoje, até paga mais, mas sem contenção e sem seguir regra alguma, jogando a conta para as próximas gerações. Bolsonaro pensou no Brasil depois que saísse do poder. Lula pensou no próprio umbigo. A mídia mente sobre um e exalta outro. Mas depois desse vídeo, ser enganado pela narrativa de Haddad e companhia é decisão tua. Porque quando é Bolsonaro é calote. Quando é Lula, vira política econômica. A diferença? Só Lula é amigo do sistema.